Salve progressistas, eu sou o Clayson. Vou trazer hoje aqui para você uma reportagem que saiu agora que é muito importante. Nós estamos hoje com mais um dia de CPMI dos atos golpistas. E o que tem sido revelado e as questões que têm chegado a público, elas são assustadoras. É algo que vai te chocar, eu tenho certeza, e eu não estou exagerando. Você vai ficar numa situação de muita apreensão, porque qualquer pessoa ficaria. O ponto em que as coisas chegaram são muito graves. Nós temos células terroristas entre bolsonaristas, entre extremistas de direita. E isso não tem mais como negar. Nós temos agora informações que chegaram por intermédio de uma investigação no celular do George Washington. Esse George Washington é o cara que, junto com um comparsa, tentou explodir o aeroporto de Brasília. Eles quase conseguiram. Eles não conseguiram explodir o aeroporto por uma questão de um pequeno detalhe. Eles não conseguiram detonar a bomba. Mas a bomba, ela foi instalada, o detonador estava lá, mas o detonador falhou, ele não funcionou. Essa bomba foi colocada em um caminhão de combustível. Uma explosão daquela natureza, ela poderia causar danos irreparáveis, ela poderia causar mortes, pelo menos às dezenas, e a gente não sabe ao certo qual seria o resultado final, mas seria uma catástrofe, uma tragédia. A ideia do atentado terrorista com bomba no aeroporto é exatamente, ela é idêntica à ideia que acabou sendo colocada em prática no ato do 8 de janeiro. É a mesma coisa, a finalidade era uma só. Era causar um caos para que, por intermédio desse caos, fosse então instaurada a GLO, para que aí, então, o exército pudesse tomar as rédeas da situação e, por intermédio do exército tomar as rédeas, o exército, então, teria tomado o poder do Brasil e, com isso, haveria instaurado o golpe militar. A estratégia era exatamente a mesma, tanto para o ataque à bomba quanto para o ato do 8 de janeiro. A diferença é que no 8 de janeiro aconteceu tudo aquilo que nós vimos e o ataque à bomba não deu certo. Eu vou trazer hoje aqui para você os detalhes que foram retirados do celular do George Washington. E ali mostra que esse sujeito ele tinha uma relação direta com um senador, Girão, e com um deputado que também tem o sobrenome Girão. Esse deputado que inclusive era chamado como General Girão nas matérias que foram apuradas, né, dessas mensagens. Então, dentro do conteúdo das mensagens era o General Girão. E você vai ver como que eles estavam tramando tudo isso. Eu vou trazer aqui também um vídeo que foi divulgado ontem pelo Anonymous, ontem à noite, que traz um áudio que é muito importante também. Esse áudio é mais um elemento para apurar o que de fato aconteceu dentro do contexto do 8 de janeiro. Era uma pessoa que estava lá no 8 de janeiro e que relata naquele momento quem quebrou tudo e por que quebrou tudo. Vou trazer tudo isso agora para você nesse vídeo de hoje, um vídeo muito importante, muito sério, que merece toda a nossa atenção. Só que antes, sempre pedindo para você dar o like, né? Só lembrando para você dar o like no vídeo, faça isso por favor, e a sua inscrição é fundamental, especialmente nesse vídeo de hoje. Esse é aquele vídeo para você compartilhar, tem aqui embaixo essa setinha pro lado, escrito compartilhar, e esse é um vídeo para você compartilhar nas suas redes, porque é importante, especialmente se você conhece algum bolsonarista, esse pessoal todo que está defendendo essas loucuras que aconteceram, né, gente que foi para a porta de quartel e tudo mais, é importante você compartilhar para que a gente possa mostrar para as pessoas a verdade dos fatos, porque eles estão numa situação de total insanidade. A questão é que quando o deputado Raspacu ele tentou iniciar, né,
o Fernandes, né, o André Fernandes, ele tentou iniciar essa CPI dos atos golpistas, assim, você fala, caramba, mas é muita ousadia, sabendo que eles tinham a responsabilidade, que eles eram os principais culpados, ele tenta instaurar uma CPI para tentar reverter aquilo que até agora, vamos colocar aí, já passaram 7 meses, até agora ainda é um baque na extrema-direita. Eles tentaram arrumar isso, eles tentaram mudar isso para que eles pudessem retomar as ruas, para que eles pudessem retomar essa loucura em torno do Bolsonaro, esse fanatismo em torno do bolsonarismo. E eles nunca mais vão conseguir, porque eles ultrapassaram todos os limites. Ninguém quer ser associado mais a fanáticos terroristas. Tanto que nós tivemos esse pró-armas que nós mostramos no vídeo de ontem, e você via poucas pessoas ali com camisa da seleção brasileira, com aquela identidade bolsonarista dos fanáticos. Eram poucos, estavam todo mundo com camisa branca e, sabe, uma outra forma e muito poucas pessoas. Assim, muita gente assim aglomerada em bloquinhos aqui, bloquinhos ali, mas não mais do que 1000 pessoas. Tô falando assim um número, 300 pessoas no máximo, mas vamos colocar, né, um número para não ficar uma situação assim. Mas o bolsonarismo acabou. Daquela forma que a gente viu, nunca mais vai acontecer. Essa é a realidade. Nunca mais. Especialmente agora, Bolsonaro inelegível, essas coisas todas. Veja primeiro, eu quero que você veja o áudio desse vídeo do Anonymous que foi divulgado ontem. Eu não posso colocar as imagens, porque as imagens são as imagens da quebradeira. Eu vou tentar, se não der certo, peço perdão a você. Mas o áudio é importante você ouvir. Esse negócio da sala aí, eu não quis ir lá, entendeu? Mas tem um pessoal que quebra as coisas, é difícil controlar. Você não sabe quem é quem, o nego acaba metendo uma barra num vidro. E eu escutei, sim, arrombaram. E eu acho que os caras aqui não foi infiltrado, não. É aqueles caras mais velhos do exército, que é patriota, aqueles caras meio revoltadão, entendeu? Não, ei! Não quebra! Então, é isso. E tô sentado na cadeira aqui. E esperando aqui, tem que controlar uns caras aqui, viu? Puta merda. Controlar não, porque eles não têm controle, não. Não sei o que eles estão fazendo aqui. Você vê que ele deixa bem claro que quem estava promovendo aquelas quebradeiras era os que eles chamam os mais velhos aí do exército, que não tinha como controlar esse pessoal, que eram os mais velhos do exército e tudo mais. E ele deixa bem claro, não é infiltrado não. E isso vai completamente contra a ideia dos extremistas que querem de todas as formas dizer não, é infiltrado que estava lá. Não eram. E esse sujeito estava lá, esse áudio foi gravado lá, essas imagens são do dia 8 de janeiro. O Anonymous ele prossegue fazendo algumas ameaças, fala do Magno Malta, fala para não haver tumulto na CPMI, porque eles têm imagens sobre o Magno Malta que podem ser reveladas e tal. Esses outros detalhes eu não vou colocar aqui, justamente por conta do fato de ser uma fonte que a gente não tem como constatar. Eu não sei que vídeo que ele tem do Magno Malta, então essas coisas a gente não divulga aqui. A gente procura trazer para você informações que você pode depois acessar os detalhes. Informações como essa que eu vou trazer agora aqui para você sobre o celular de George Washington, que revela que parlamentares estavam cientes da intentona golpista. Mensagens não estão sob sigilo foram enviadas pela Polícia Civil do Distrito Federal para a CPMI dos atos golpistas. O conteúdo desmente narrativa bolsonarista. Gente, isso daqui é uma das coisas mais absurdas que você pode imaginar. Nós tínhamos pelo menos um senador e um deputado que sabiam da tentativa de ataque à bomba e mais, de um ataque terrorista contra o Lula. É assustador.
Mensagens encontradas pela Polícia Civil do Distrito Federal no celular do militante bolsonarista e armamentista Jorge Washington de Oliveira Souza colocam parlamentares bolsonaristas como o deputado federal Eliezer Girão, do PL do Rio Grande do Norte, e o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, na cena do crime, uma vez que, em trocas de mensagem com o terrorista, tomaram ciência dos planos de ações violentas para abolir o Estado Democrático de Direito. O conteúdo que foi enviado à CPMI dos atos golpistas e o dono do celular, Jorge Washington, além de ter tentado explodir uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera de Natal, também falou sobre outras ações violentas. E olha só isso aqui, como um suposto assassinato de Lula por meio de um atirador sniper. Mesmo sabendo dos planos do militante, os parlamentares não avisaram as autoridades até onde se sabe. A questão aqui, ela é tão assustadora, e eu falei para você que você ia ficar chocado, chocada. Eles recebem mensagens para que um sniper pudesse atirar e matar o Lula. Eles recebem essas mensagens no celular deles e não fazem absolutamente nada. General Girão, vão esperar até quando para acionar os CACs? Tem CACs prontos. Acione, general. Coloque-os em treinamento militar intensivo. Temos muitos fuzis à disposição. Não nos deixe sair como bandidos. Escreveu Jorge Washington em 11 de dezembro de 2022 para o deputado Eliezer Girão. No dia seguinte foi registrada a primeira arruaça em Brasília, quando golpistas incendiaram a capital contra a diplomação do presidente Lula do PT. E aí nós temos uma outra mensagem. Eliezer, durante uma manifestação pública, chegou a afirmar em megafone para os golpistas mobilizados na capital que colocassem os sapatinhos na janela, pois teremos novidades no Natal. A novidade, no caso, aparentemente seria a explosão do aeroporto, que, segundo Jorge Washington, geraria um caos social na capital e seria o estopim para uma intervenção federal no judiciário e na segurança pública, que permitiria a Bolsonaro, hoje inelegível, driblar o resultado das eleições e permanecer no poder. Mas deu errado. E agora Jorge Washington saiu como bandido, conforme temia na conversa com o parlamentar. Jorge Washington também falou com o senador Eduardo Girão, que hoje é membro da própria CPMI dos atos golpistas. Ele cobrava a ativação de CACs no golpe de Estado, sobretudo em um momento em que os setores mais radicais do bolsonarismo ventilavam um possível assassinato de Lula com a utilização de snipers. Vão esperar até quando para ativar os CACs como força de reserva? Tem muito CAC, atirador sniper, escreveu Jorge Washington para Eduardo Girão no mesmo 11 de dezembro. Aparentemente, Girão não o respondeu, mas tampouco avisou as autoridades sobre os planos do extremista. A reportagem da revista Fórum, que traz todas essas informações e fala também sobre a questão desse próprio Jorge Washington ter, inclusive, participado de um evento onde estava aquela Júlia Zanata, aquela deputada da tiara nazista, também estava Eduardo Bolsonaro, armamentistas, fala da participação dele nesse grupo, o grupo Pró-Armas. Esse Pró-Armas, a gente trouxe o discurso ontem desse evento que eles fizeram no domingo. Essa reportagem, ela está aqui na descrição com todos os detalhes. Eu vou deixar para você também no primeiro comentário, onde a gente coloca aqueles links para você ajudar lá, para se inscrever lá no nosso Instagram e tudo mais. Vou deixar também aqui para você. A parte que eu vou trazer, que você está vendo aqui, aqui são as fotos das mensagens que estão na investigação. Então tá aí, General Girão vai esperar até quando para acionar os CACs? Tem CACs prontos. Acione, general, coloque em treinamento. Tá aqui também essa outra mensagem para o Eduardo Girão, né, que fala sobre CAC atirador sniper. Então você percebe o ponto em que as coisas chegaram? Eles estavam dispostos a matar o Lula. Eles estavam fazendo isso conversando com deputado e senador. É tão chocante que a gente começa a imaginar
que o problema não é só o George Washington estar na cadeia. O problema é não estarem na cadeia o deputado e o senador que sabiam que havia uma tentativa de atentado contra o Lula e contra o povo de Brasília, e eles nada fizeram. Não fizeram absolutamente nada. Você ter sido incompetente de não conseguir finalizar o crime não exime você do ato criminoso. Então, você consegue compreender o que está acontecendo na prática? Nós temos esse senador Girão que sempre foi um sujeito que se demonstrou um fascista. Nós temos esse deputado Girão que é a mesma coisa. E é chocante que as pessoas estejam dispostas a votar em gente assim e achar que pessoas com esse perfil criminoso possam, na verdade, representá-las. Se você quer uma pessoa que defende o assassinato de pessoas inocentes em um crime de atentado terrorista, se você defende que é plausível que alguém mate um presidente eleito por 60 milhões de pessoas, mais de 60 milhões, então você realmente está numa situação do limiar do mau caratismo e da perversidade. Mesmo assim, eu estou trazendo essas informações e quero que você responda o que você acha a respeito. Você concorda que esses dois aí, que conversaram com o terrorista, que tinham essas relações com o terrorista, um deles, inclusive, né, eles permitiram que esse terrorista estivesse dentro do Senado, em uma reunião com outros políticos ali e numa reunião que tinha outros extremistas. Nós, inclusive, falamos a respeito aqui. Esse George Washington estava lá dentro. Se ele foi capaz de fazer algo nesse sentido, o que ele não poderia fazer dentro do Congresso? Então, coloque o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Hoje tem CPMI dos golpistas, a gente vai, como sempre, fazer a cobertura aqui para você. Não se esqueça também de dar essa força para o nosso trabalho, né? A sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho. A gente está na meta dos 500 milhões, né? Do meio milhão, na verdade dos 500 mil, né? Do meio milhão de inscritos aqui no canal. Dê essa força para a gente também, se inscreva. E daqui a pouquinho a gente volta, sempre pedindo para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode ser membro do nosso canal, membro do nosso Apoia-se, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente até agradece as pessoas que ajudam o nosso trabalho. Daqui a pouquinho estamos aqui. Até já.